Hoje eu vou continuar com a análise de alguns dos capítulos de meu livro. É o Caudilho Leonel Brizola, reedição 2020, em que eu tento explicar o momento atual que o Brasil vive a partir daqueles tempos de Brizola, né? Desde que ele foi governador do Rio Grande do Sul, depois governador do Rio de Janeiro, seu programa de educação, sua luta pela soberania nacional e, sobretudo, pelo desenvolvimento autônomo com inclusão social. Mas antes, eu gostaria de convidar os amigos para a nossa live de amanhã, domingo, dia 28 de junho de 2020, às 17 horas. Esta live terá a participação do escritor, jornalista e historiador Juremir Machado, autor de 40 livros sobre os mais diversos assuntos, e que é também o autor muito conhecido daquele livro Getúlio, que foi um grande best-seller em 2004. Participam também desta live a jornalista Francis Maia, do Rio Grande do Sul, o professor Dilermando Campos, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e editor do site Portal Disparada, e também do jornalista e escritor Walter Schell. Walter Schell edita aquele site Pátria Latina, que é um dos mais tradicionais sites defendendo o integracionismo do Brasil com toda a América Latina. Ele é autor do livro também recentemente publicado, Cuba, a culpa é do Fidel. Bom, no último vídeo a gente estava examinando aquele capítulo 65, intitulado O Golpe de 2016 e a Ascensão dos Milicianos. Nós vamos continuar este mesmo capítulo que eu considero emblemático para explicar e explicitar a crise que nós vivemos hoje. Então, o livro fala sobre uma entrevista que me concedera o ex-governador Nilo Batista, que sucedeu Brizola no governo do Rio de Janeiro, no seu último governo em 1993. E que também Nilo Batista é um dos inspiradores, juntamente com o coronel negro Nazaré Cerqueira, daquela política de segurança integrada do Rio de Janeiro, tão combatida pela mídia na época e por grande parte da elite. Diz aqui, Nilo Batista considera que a questão criminal é muito utilizada para a manipulação política e o domínio de poder, e tem o condão de arrastar com ela não só a direita conservadora, mas também grande parte da esquerda, a qual, segundo disse, não teve visão diante do caos que se avizinhava. Isso agora há pouco, no golpe de 2016 contra a Dilma Rousseff. Nilo Batista, como a gente sabe, é um dos maiores criminalistas, professor e especialista neste assunto. Nilo ainda responsabiliza o debate jornalístico, completamente desqualificado no seu entender, como outro fator do surgimento desse quadro geral de atrocidades. Na entrevista que me deu para a reedição deste livro, o ex-governador fluminense também aponta a lei da ficha limpa como outro ingrediente para subjugar a institucionalidade.
a legislação que tomou oficialmente o nome de Lei Complementar 135 de 2010 torna inelegível, por 8 anos, o candidato que tiver um mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. Ele acha mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao sancionar em 2010 aquela lei do Congresso, flagrantemente inconstitucional, como frisa, porque contraria o artigo 5º, inciso 57, ele acha que o Lula ali assinou a sua própria condenação. A gente sabe que o Lula foi preso, não é, por mais de um ano, 570 dias, salvo engano, em Curitiba, justamente por aquela Operação Lava Jato. E não esqueçamos, por ordem do então juiz, depois que foi ministro da Justiça, o Sérgio Moro. O ex-presidente da República foi preso, não por incoincidência, na PF de Curitiba, de 7 de abril de 2018 a 8 de novembro de 2019, sob a acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nilo, que chegou a integrar o corpo de advogados que fez a defesa jurídica do ex-presidente, disse que aquela lei foi impingida ao Congresso por pressão da Globo, a TV Globo, a qual, segundo ele, insuflou aquele momento de histeria coletiva para depor um governo de esquerda. Abre aspas. Estava claro que tal legislação só poderia ser utilizada contra líderes populares, jamais contra o João Dória, governador de São Paulo, frisou. Lula, porém, como ocorreu com Dilma Rousseff, sua sucessora, estava engessado pelas contingências impostas a partir de um cenário dominado pela sanha anticorruptiva. Dilma viria a dizer depois de deposta que quando assumiu seu segundo mandato em 2015, já não mandava mais em nada. A socióloga e professora de Direito Penal da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vera Malaguti Batista, esposa de Nilo Batista, e companheira dele nos movimentos sociais e acadêmicos que denunciam a gestação do Estado policial brasileiro, diz que Brizola está fazendo muita falta ao Brasil destes dias. Abre aspas. Mesmo tendo sido enfraquecido eleitoralmente por esse colonialismo contemporâneo, ele tinha uma radicalidade, que era o compromisso inarredável com o povo, do qual não abria mão em nada do fundamental. Negociava aqui e ali, mas sempre preservando os interesses da nação. Para Malaguti, Brizola foi atacado pelo que ele tinha de mais forte e certeiro em relação ao Brasil, o de ter sido sempre uma trincheira contra o estado de polícia e a brutalização.